Hoje eu quero falar com você sobre um tema que é o imposto de renda. Como que ele funciona, em quais investimentos ele é aplicado, qual a tarifa, como funciona, né? Se você tem que declarar tudo, seja de renda fixa, renda variável, qual o percentual de cada um deles. Enfim, vamos lá. Meu nome é Arthur Gross e você está no Sem Medo do Dinheiro. Bom, eu escolhi o tema desse vídeo, falar sobre imposto de renda, Por que disso? Bom, basicamente porque quase todas as operações que você for fazer dentro do mercado financeiro, você vai pagar imposto de renda, certo? Seja renda fixa ou renda variável, com exceção de alguns, que a gente vai elencar agora para vocês e falar, qual o percentual, qual a lógica de cobrança de cada um deles e como essa lógica mesmo, por trás do imposto de renda funciona. Bom, se eu acabei de te falar que a gente vai olhar para a lógica de como funciona o imposto de renda, então você já entende que tem uma lógica por trás. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre a tributação de imposto de renda na renda fixa, certo? Que são os investimentos aí mais comuns, pelo menos para a maioria da população, inclusive a poupança, A poupança também é um investimento em renda fixa, só que a poupança é um dos casos que tem isenção de imposto de renda, certo? Então, mas também imagina, rendendo tão pouco, imagina ainda tributar o que render, Fica um pouco complicado. Mas pensando pela lógica do imposto de renda, o que acontece na renda fixa é que a gente tem uma tabela regressiva de cobrança de imposto de renda. Como assim regressiva? Bom, se ela regride ao longo do tempo, essa parcela, o quanto você pagaria de imposto de renda na hora de resgatar o seu dinheiro, vai sendo menor conforme o tempo passa, certo? Então a gente começa ali com a alíquota em torno de 22,5%, e essa alíquota vai regredindo a cada determinado período do tempo. Eu vou deixar a tabelinha aqui para vocês verem como que ela funciona, chegando na alíquota mínima depois de 2 anos de aplicação, certo? A partir de 720 dias, aí você tem a alíquota de 15%. E por que, que você está tendo aí a aplicação de uma alíquota regressiva ao longo do tempo? Por que não é 15% direto ou não é sempre 22,5%, por exemplo? Por uma lógica simples. Falando aí de renda fixa, qual que é a lógica por trás da renda fixa? É alguém assumindo uma dívida com investidores e que depois de algum período de tempo você vai devolver esse dinheiro para o investidor que deu o dinheiro para você com uma taxa de juros, certo? Mas aí você pode pensar assim, bom, eu como empresa, eu preciso ter um tempo, certo? Para brincar com esse dinheiro, Não adianta todo mundo ficar sempre colocando e tirando dinheiro, porque eu mesmo como empresa fica bem difícil, da gente fazer essa gestão de caixa e coisas nesse sentido. Então, quando a gente tem a emissão do título de dívida, que é a emissão, seja aí do seu título de renda fixa, o governo mesmo, coloca uma alíquota regressiva para incentivar você e facilitar a vida da empresa também, a deixar o seu dinheiro por mais tempo lá, certo? Então ela consegue se programar melhor e tudo mais, então é uma maneira dele dar um incentivo, tanto para você quanto para a empresa, de deixar o dinheiro por mais tempo lá, certo? Então assim, dentro de renda fixa, a gente tem diversos investimentos, certo? Então vamos falar alguns aí de que maneira funciona aí essa alíquota regressiva, alguns são isentos, então vamos lá. Bom, basicamente a gente pode pensar que os CDBs, o Tesouro Direto, todos os investimentos do Tesouro Direto, Tesouro IPCA, Tesouro Selic, enfim, todos eles também com as debêntures, também com as letras de câmbio, são tributados pela alíquota regressiva, certo? Então todos esses investimentos aí, que compõem também boa parte, na verdade, dos investimentos de renda fixa, são tributados pela maneira regressiva, certo? Então de 22,5% até 15% com a alíquota mínima, ok? Quais não são tributados então? Então, como a gente já falou, tem a poupança, certo? E aí você tem as debêntures incentivadas, certo? Que não é aberto para todo mundo, então tem uma série de regulamentações por trás, mas que existem, certo? Então, as debêntures incentivadas, o incentivo do nome dela é justamente ser isenta de imposto de renda, tá? Mas aí você tem outros investimentos também, como LCIs, LCAs, CRIs e CRAs, que também são isentos de imposto de renda, certo? E por que eles são isentos, Porque, na verdade, é um incentivo do governo para o financiamento no setor imobiliário e no setor agrícola, tá? Então, os LCIs, os LCAs, CRIs e CRAs são isentos por esse motivo. Então, é interessante você entender a lógica, Por que alguns são, por que alguns não são, enfim. Então, você tem essa diferença mesmo entre eles, mas que, falando da tributação em renda fixa, você não precisa, como na renda variável, que a gente vai falar agora, ir lá e
pagar o imposto de renda, né, emitindo uma DARF ou coisa nesse sentido. O imposto de renda, nesse caso, é retido na fonte, né? O que é retido na fonte? É onde você comprou. Então, no momento em que você resgatar o dinheiro, né, da sua corretora, do seu banco, coisa nesse sentido, ele já vai vir líquido de imposto, certo? Então, vale lembrar também que na renda fixa, se você resgatar antes de 30 dias, você paga IOF. Então, mas quando você resgata, você já vai vir com o valor líquido, certo? Então, você não vai precisar se preocupar, né? Você deve, né, declarar esses ganhos que você teve aí com renda fixa ao longo do tempo na sua declaração de imposto de renda, mas é uma mera declaração, certo? Não é pagar imposto de renda novamente, né? Porque ele já foi retido na fonte, ele já foi pago. Bom, falando agora de como funciona, né, a tributação de imposto de renda na renda variável, né? Aí você tem diversas operações em renda variável também, ok? Mas aí a gente tem algumas especificidades de cobrança de imposto de renda, tá? Primeiro, né, eu acho que vale falar aí da parte do mercado acionário, né? Porque na verdade é o que mais movimenta hoje, é o que mais tem crescido ultimamente. Então, como que ele funciona, né? Eu acho que já comentei num vídeo falando que se você movimenta, né, compra e vende menos de 20 mil reais dentro de um mês, você está isento também de pagar imposto de renda nas suas movimentações de renda variável ali com aquela determinada carteira de ações, enfim, certo? Então, se você movimenta menos de 20 mil reais, você está livre aí dessa tributação de imposto de renda na sua carteira, enfim, você não vai ter que tributar os seus ganhos, enfim, obviamente você não vai tributar suas perdas, né? Mas vale lembrar que abaixo de 20 mil reais você não precisa se preocupar, certo? Mas você fala assim, bom, eu tenho 10 mil reais, eu comprei e vendi 2 vezes toda a minha carteira, vou ter que pagar? Vai ter que pagar, certo? Então, o que exceder disso, aí sim você tem que estar atento a isso, né? Porque às vezes a gente tem um montante mais baixo que 20 mil reais e acha que tá tranquilo, porque o meu montante em si, né, é mais baixo, mas dependendo do tanto de movimentações financeiras que você fizer dentro do mês, isso vai te colocar dentro da classificação para você direcionar seu pagamento de imposto de renda. Então vale se atentar bastante a isso, certo? Então quem investe por longo prazo também não precisa ficar se preocupando muito com isso, tá? Então outro benefício aí, então, talvez de optar aí pela estratégia de buy and hold. E aí, né, mas você pode pensar assim, bom, e se eu movimentar então mais de 20 mil reais em determinado mês, né? O que vai acontecer? Quanto que eu vou pagar de imposto? Enfim, você vai movimentar mais de 20 mil reais e vai pagar uma alíquota de 15% de imposto de renda sobre o montante que você teve de lucro, certo? É o que excede ali dos 20 mil, ok? Então não é sobre patrimônio total, então porque senão você toda vez, né, se limitaria sempre aquilo, né? Pensa assim, bom, quem teve rendimentos ali de R$ 19.999, aí não tá tributando, né? E quem tem a partir de R$ 20.001 ali teria 15% em cima disso? Não, né? Você teria uma perda significativa e um desincentivo mesmo das pessoas movimentarem se não fosse apenas sobre o ganho, né? Então começou sobre o ganho, aí você tem uma alíquota, digamos assim, uma cobrança de imposto de renda coerente, né? Toda cobrança de imposto de renda sempre é acima do montante de rendimentos, certo? E não o montante total ali que você tá, porque senão fica um pouco insustentável, né? Você pagaria mais imposto do que talvez você teria rendido ali em muito mais tempo. Tá? Então, vale você tentar isso, mas se você movimentar então mais de 20 mil reais, você vai pagar 15% de alíquota a partir, né, dos seus rendimentos. Aí, assim, né, a gente está falando do swing trade, né, então a gente está falando ao longo do mês, certo? Mas sem considerar que você pode fazer operações de day trade, ok? Se você fizer operações de day trade, aí a alíquota é diferente, né, ela é 20%, ok? E também sobre os seus rendimentos, né, sobre os seus ganhos, obviamente suas perdas não, mas aí, a gente está falando aí então de renda variável. Na renda variável a gente não tem um imposto de renda retido na fonte, né? Então quem vai pagar, quem vai atrás do imposto de renda é você, investidor, certo? Então você vai ter que ir lá no final do mês e emitir uma DARF para você pagar, né? Então você tem que calcular certinho quanto você está devendo de imposto de renda, né? Então, fiz uma operação de day trade, tive R$100 de lucro, né? Não é de quanto eu apliquei, é R$100 de lucro, 20% sobre os R$100 é quanto eu vou ter que ir lá fazer minha DARF e pagar ela para estar ok, né, com a Receita Federal, enfim,
ok? E da mesma maneira, né, a mesma lógica se aplicaria para movimentações acima de 20 mil reais. Se você teve ali também 100 reais de lucro, né, acima de 20 mil reais, você vai pagar uma alíquota de 15%, vai declarar no final do mês e vai também pagar, só que agora ao invés de pagar 20, você pagaria 15 reais. Tá? Então, vale se atentar a isso, né, para você não deixar de pagar, né? Você tem que ser coerente nessa parte. Se você pensa ou não em sonegar imposto, eu acho que o caminho não é esse, né? O caminho é realmente você ter bons investimentos cientes da cobrança de imposto de renda. Tá? Então, ele é um ponto realmente muito relevante para você tomar por decisão. Tá? Uma das coisas hoje que torna também o investimento em renda variável bem interessante é a tributação de dividendos, que hoje ela ainda não acontece. Tá? Então, tanto para renda variável, né, dentro de renda variável, pensando aí tanto para ações como para fundos imobiliários, né? Vale lembrar que toda a lógica que a gente falou agora para ações vale para fundos imobiliários, seja de day trade, né, que não é tão corriqueiro você fazer day trade de fundo imobiliário, coisa nesse sentido, mas enfim, se você fizer, a lógica vai ser a mesma. Mas aí pensando nos dividendos, você não tem cobrança de imposto de renda, certo? Então isso é um dos pontos que hoje torna mais atrativo ainda você montar uma carteira voltada meramente para dividendos, né? Pensemos assim, obviamente olhando para boas empresas, mas em fundos imobiliários a mesma lógica, né? Então hoje tudo que entrar para você ali de renda passiva mesmo, né? Como dividendos, não vai ser tributado, ok? Então isso é bem interessante e torna realmente seus ganhos mais interessantes também. O fato dele ser hoje não tributado torna só a parte de dividendos de muitos fundos imobiliários mais rentável que a própria renda fixa no geral, nos níveis que estão hoje. Então realmente vale você olhar com muito bons olhos aí se vale a pena ou não ter alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí a gente falou, né, então renda fixa e renda variável, mas dentre isso, né, a gente tem algumas modalidades também como fundos de investimento. Tá? Os fundos de investimento também são retidos na fonte, certo? Então, se você for lá na sua corretora, muitas vezes ele já vai até te mostrar o seu valor líquido, né? Líquido também de IOF, se for no curto prazo, enfim. Mas aí você tem a mesma lógica, certo? Se for fundos de renda fixa ou multimercado, aí a lógica é de 22,5% a 15%. Se for fundos acionários ou coisa nesse sentido, 15% também, a lógica é a mesma, certo? Mas aí já é retido na fonte, então fica mais tranquilo para você, investidor, né? Mas vale lembrar que você teria que pagar taxas por estar falando aí de fundos. Tá? Então, se atente muito a isso, lembre-se de sempre declarar, né? Sempre pagar o que deve ser pago, porque assim, a lógica é essa, né? É assim que funciona e você não pagar vai e potencializa, né? Causar problemas para você mesmo, né? Então não vale a pena, né? Se você não pagar e tiver uma multa, ela é mais significativa provavelmente do que você pagaria de imposto, então tome muito cuidado com isso. Se atente mesmo aos prazos também, vale você se atentar dentro de qual período, né, você tem que pagar o imposto de renda. Então, se a gente está falando aí da renda variável, que é quando você mesmo tem que ir lá ativamente fazer isso, você lembra, né, que você tem que ir lá declarar, né, até o final do próximo mês seguinte, né? Então a gente está aí no mês 8 agora, né? Então se eu fizer alguma movimentação até agora, né, dentro do mês 8, eu tenho até o final do mês 9 para pagar essa minha DARF, né, declarar e pagar dentro da minha DARF, certo? Então se atente muito a isso e bons investimentos. Deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida, lembre de se inscrever no canal, de deixar seu like e até a próxima.